Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos entrando, sintam-se à vontade e já preparem as perguntinhas de vocês a respeito de intestino, que é o nosso assunto de toda terça-feira. Então, pessoal, vamos mandando o convitinho, aqui o aviãozinho para os amigos, para todo mundo das relações de vocês que precisam entender tudo sobre intestino. Hoje nós vamos falar sobre os gritos de socorro do intestino. Quando que o teu intestino grita e tu não ouve? Então, nós vamos conversar hoje sobre isso. Vamos entrando, ficando à vontade, sintam-se em casa. E hoje o nosso momento é para conversar a respeito de algumas situações que muitas vezes as pessoas sofrem e não sabem que é do intestino. Então, por isso que a minha missão aqui é falar sobre esse assunto e também divulgar essa forma de conhecimento, onde as pessoas consigam melhorar sua saúde, sua qualidade de vida, melhorando a saúde intestinal. Então, pessoal, vamos entrando, vamos ficando à vontade, mandem o aviãozinho para os amigos de vocês, para as pessoas das relações, porque hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos, porque se eu fosse falar aqui sobre todos os gritos de socorro do intestino, eu ia ficar uma semana aqui falando. Então, por isso que o momento hoje aqui é pra gente conversar a respeito de situações que muitas vezes você não sabe que está sofrendo por conta de alteração intestinal. Então, pessoal, vamos já organizando as suas perguntinhas para que eu consiga também estar conversando e esclarecendo para vocês todos esses aspectos. Então, hoje, o nosso tema da live é sobre os gritos de socorro do intestino. O nosso intestino, ele grita e a gente não sabe ouvir. E o problema é que quando esse grito, ele ecoa. Aí é que a gente vai atrás de uma iniciativa. Então, pessoal, por isso que hoje a minha missão aqui é passar essa informação. Então, vamos entrando, vamos mandando convitinho para as pessoas, para os amigos de vocês, para as pessoas que vocês sabem que precisam ter mais conhecimento em relação à saúde intestinal. Boa parte das pessoas sofrem com algumas doenças e não sabem que a causa principal está no intestino. Então, por isso que o meu objetivo aqui hoje é falar sobre esses fatores e é por isso que eu preciso ter você aqui comigo, para que a gente possa juntos também estar conversando e ajudando na resolução de alguns problemas. Então, pessoal, o nosso intestino, ele grita, tá? Talvez vocês não tenham ainda parado para escutar e também para observar como ele está agindo. E a gente pensa que ter problema de intestino é só quem vai demais ao banheiro ou quem não vai. Ou quem tem intestino preso ou quem tem diarreia com frequência. E na verdade não é bem assim, tá? Então por isso que o tema da nossa live hoje é sobre os gritos de socorro do intestino e como que a gente pode estar ajudando a resolver esses problemas. Então, eu atendo muito no consultório problemas relacionados ao intestino e não só em relação a ir ou não ao banheiro, mas muitas coisas que estão inerentes a isso. E muitas pessoas vêm com uma situação, vêm com algum objetivo, e aí a gente começa a conversar, inicia a consulta e descobre que a causa principal está no intestino. Então é por isso que hoje a nossa missão é conversar a respeito disso. Então por isso, pessoal,
Vamos entrando, ficando à vontade, mandem o convite para os amigos de vocês, né? As pessoas que vocês sabem que precisam dessa informação. E é muito importante a gente entender de que o intestino, né? Quem me acompanha aqui, quem participa das lives, sabe o quanto eu falo e refalo sobre a importância da saúde intestinal. Só que o intestino, embora muitos pensem que ele é apenas um órgão excretório, que ele é apenas um reservatório de fezes, e na verdade não é. O intestino, pessoal, ele tem múltiplas funções. E está aí o ponto principal que a gente precisa entender para traçar as alternativas preventivas de doença. Então, por exemplo, o intestino, ele tem como função principal também absorver nutrientes, excretar toxinas. Então, ele tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Então, o intestino, ele consegue filtrar, ele consegue absorver o que é bom e excretar aquilo que é ruim. Só que o problema é quando a pessoa ela não consegue ter um controle na barreira intestinal causado por mediação inflamatória devido à alimentação inadequada, e aí esse intestino ele perde essa capacidade seletiva. Então ele acaba muitas vezes absorvendo o que é ruim e acaba excretando o que é bom. E é por isso que algumas pessoas acabam desenvolvendo algumas doenças por consequência disso, que eu já vou falar, tá? Então, dentre as funções do intestino, que é essa de absorção de nutrientes, permeabilidade seletiva, né? Filtrar o que é bom e o que não é, o intestino também tem a função de produção de neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina no nosso cérebro, que nos dá o bem-estar, que nos dá a sensação de prazer, é estimulado a partir do intestino. Por isso que é inadmissível uma pessoa que sofre de depressão, ansiedade, alterações no sistema nervoso, ter intestino ruim, tá? Então, o intestino, além disso, ele tem função de produção de hormônios. Então, muitos hormônios são produzidos ali. Nós temos alguns hormônios que regulam a liberação de insulina, que são produzidos ali. Nós temos hormônios que regulam o apetite, que são produzidos também no intestino. Nós temos alguns hormônios que regulam a atividade reprodutiva, tá? E dentre outras funções, 70% do nosso sistema imunológico é produzido no intestino. Então, por isso que quando uma pessoa ela tem alteração intestinal, ela pode vir sofrer várias consequências. E é por isso, né, realmente, da importância da saúde integrativa. É nós irmos sempre na causa do problema. Então, por exemplo, quando eu recebo um paciente no meu consultório que tem psoríase, que são aquelas manchas, que é uma doença autoimune, não adianta só eu querer melhorar a alimentação dessa pessoa com bom aporte de vitaminas para controlar a psoríase, mas eu preciso ir no olho do furacão. Eu preciso ir lá no foco principal, que é no sistema imunológico. Então, toda pessoa que tem uma doença autoimune, não basta só tratar o problema. A gente tem que ir na causa, que dessa maneira a gente consegue resolver a situação e amenizar os fatores desencadeadores desse fenômeno. Então, toda doença autoimune, ele tem uma conexão direta do sistema nervoso com o sistema imunológico. Então, é por isso que nós temos a conexão intestino-cérebro. Então, quando uma pessoa se estressa, está muito estressada e o seu intestino está desprotegido,
ele vai aflorar aquela doença autoimune na qual ela é mais suscetível, tá? Da mesma forma, uma pessoa que tem herpes, e eu sempre falo para os meus pacientes que o herpes, ele é o sistema imunológico esperneando, gritando, pedindo socorro. E aí, adianta só você utilizar aquele medicamento para estancar a herpes? Não, nós precisamos resolver o sistema imunológico dessa pessoa. E não somente ir lá tapar o sol com a peneira. Então, é por isso que o nosso intestino, ele grita e nós precisamos ficar atento a isso, tá ok? Então, por isso que, para a gente conseguir entender os gritos de socorro do nosso intestino, nós precisamos entender essa função dele, né? Como eu citei, permeabilidade seletiva, absorve nutrientes, excreta toxinas, produção de neurotransmissores, produção de hormônios, né? Produção do sistema imunológico. Então, nosso intestino tem essa função. E uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar, que é o que eu tenho observado muito no consultório, é uma enorme quantidade de pessoas desenvolvendo verminoses. Por que isso? Porque o nosso intestino está sofrendo com a perda de proteção, ou seja, o intestino está concentrando muitas toxinas e por isso ele acaba também cultivando maior número de ovos de verminoses e algumas parasitoses também. E por que o intestino está tendo esse fator? Justamente porque ele está perdendo essa permeabilidade seletiva. O intestino hoje da população está perdendo a capacidade de filtrar o que é bom e o que é ruim. Então, por isso que muitas pessoas estão desenvolvendo doenças e consequências disso por conta desse intestino ruim. Então, por isso que hoje o objetivo aqui da nossa live é falar sobre os gritos de socorro do intestino, né? Como assim? Como que o intestino grita? Ah, você vai entender hoje como que o intestino ele grita e você não sabe ouvir muitas vezes. Então, o primeiro fato que eu já comentei são as pessoas que têm herpes, tá? O herpes quer dizer o quê? Que o intestino está gritando, esperneando. E muitas pessoas dizem assim, toda vez que eu me estresso, eu desenvolvo herpes. Lógico, porque quando você se estressa, o teu sistema nervoso simpático, ele descarrega alguns elementos, adrenalina principalmente, no teu intestino, fazendo com que o teu intestino perca toda a barreira de proteção. E se você já é mais suscetível a ter herpes, você vai manifestar. Então, por isso que quando você está com herpes aflorada, você tem que ficar atento, porque o teu sistema imunológico está muito debilitado e isso te coloca numa zona de risco. Em que sentido? Que é o que eu brinco às vezes. Se uma pessoa espirrar do outro lado da rua, você está mais suscetível a ter qualquer resfriado e qualquer efeito por consequência disso, tá? Então, o vírus da herpes, ele é um vírus que ele demonstra muito, eu falo, não só um grito do intestino, mas é o intestino esperneando, gritando e pedindo socorro. Então, por isso que nós precisamos ficar atento. Então, não adianta só utilizar o medicamento para estancar. Precisamos resolver a causa principal dessa herpes, tá? Que está lá no intestino. Então, possivelmente, essa pessoa, além de estar com o sistema imunológico totalmente debilitado, ele está consumindo alimentos inadequados, alimentos inflamatórios. Então, essa pessoa, ela precisa rever a sua estratégia alimentar e, principalmente, colocar componentes imunomoduladores na sua alimentação. Então, um bom aporte de proteína, um bom aporte de vitaminas do complexo B, vitamina D é extremamente importante para conseguir manter o sistema imunológico em alerta. Então, a reposição de vitamina D, ela é dependente do exame bioquímico que você faz. Então, não é sair por aí suplementando.
é muito importante fazer o exame de sangue para poder avaliar como que tá essa vitamina e aí você faz a suplementação, tá? Então, outra situação que as pessoas não sabem enxergar, que é um grito de socorro do organismo, é quando a pessoa ela se sente muito fadigada, muito cansada, aquela pessoa que precisa ficar o tempo todo dormindo, quanto mais dorme, mais quer dormir, tá? Daí faz exame de anemia, não tem anemia, faz exame de tireoide, não tem alteração na tireoide, não, né, ao ponto de estar visível essas alterações. Então, a fadiga crônica, ela é uma resposta, na verdade, ele é um grito do intestino, porque o intestino, quando não digere os alimentos que são considerados alergênicos e inflamatórios, ele estimula alguns mecanismos que a gente chama de mecanismos de cascata. E isso vai gerar principalmente alteração nas nossas mitocôndrias, que é uma das partes mais preciosas da nossa célula. É o local onde a nossa célula respira e é o local onde ocorre o metabolismo energético. Então, aquela pessoa que está sempre fadigada, que está sempre sentindo cansada, e isso ocorre muito, principalmente depois do Covid, tá? Então, quem pegou esse vírus precisa ficar atento, principalmente à sua saúde intestinal, porque essas pessoas elas estão mais propensas a inflamarem. E essa inflamação causa essa fadiga mais persistente. Então, é por isso que a fadiga constante, aquela fadiga sem muita causa, gente. Uma coisa é você trabalhar o dia todo, acordar cedo, dormir tarde e ficar sempre cansado. Mas outra coisa é aquela fadiga persistente. É aquele cansaço extremo. É aquela situação que nada tá bom para ti. Então, você precisa rever o funcionamento do teu intestino. E aí tem pessoas que dizem assim para mim, eu me sinto muito cansado, muito fadigado, mas o meu intestino funciona bem. E aí eu começo a perguntar para essa pessoa, como que funciona bem o teu intestino? Eu como e logo já vou ao banheiro. Ou eu como, eu não sinto tanta vontade de ir ao banheiro. Vou no banheiro a cada 2, 3 dias, tá? Muitas vezes, esse ato de ir ao banheiro com muita frequência, onde as fezes não são fezes sólidas e homogêneas, já é um reflexo do mau funcionamento intestinal. Então, é por isso que é muito importante nós termos esse conhecimento e termos esse discernimento. Que não é porque você vai no banheiro 5, 6 vezes ao dia que o teu intestino funciona bem. Quer dizer o quê? Que as tuas fezes têm que estar consistentes, homogêneas. Você não deve ter dor, você não deve ter muitos gases, você tem que ir ao banheiro e evacuar no máximo em 10 segundos. Você tem que ir ao banheiro e não ter a necessidade de utilizar tanto papel higiênico. Esses detalhezinhos são detalhes que muitas vezes as pessoas não observam e a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes está aí o foco do problema, está aí o fio da meada, que a gente precisa rever. Enquanto tem pessoas que vão no banheiro a cada 3 dias e usam pouco papel higiênico, são fezes mais homogêneas, são fezes sólidas, são pessoas que tá super tranquilo. Então, quer dizer o quê? Que esse intestino tem essa fisiologia. E devido a isso, essa pessoa está ok. Então, por isso que todos esses parâmetros de evacuar ou não evacuar tem muito a ver com a individualidade da pessoa. E é por isso que nós precisamos sempre disciplinar esses fatores, tá? Então, vamos adiante. Então, a fadiga constante, né, é mais um grito do intestino. Aquelas pessoas que estão sempre estufadas, que estão sempre sentindo, parece que o estômago pesado, o estômago cheio, é também um grito de socorro do intestino. Quer dizer o quê? Que não está havendo uma boa comunicação do estômago com o intestino. E isso vai refletir no que a gente chama de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio do intestino. É quando há um desequilíbrio nas bactérias boas e ruins. E quando há esse desequilíbrio, predomina muito mais bactérias
ruins, bactérias inflamatórias. E é por isso que muitas pessoas têm fibromialgia, que é uma doença autoimune que é causado extremamente, eu falo, por um exército de bactérias inflamatórias. E vou falar mais para vocês que muitas pessoas têm os sintomas de fibromialgia, que é aquela dor totalmente somatizada, mas não tem diagnóstico de fibromialgia, porque essa pessoa está tão inflamada que ela tem tanta dor e que ela precisa reparar o seu intestino, tá? Então, por isso que esses fatores são gritos de socorro do intestino, tá? Pessoal, quem tá entrando aqui, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo. E antes de eu dar continuidade, eu quero falar aqui, ó, de duas novidades, tá? Um deles é que estou lançando o Desafio DIP, que é um desafio para quem tem intestino preso. É um curso onde você entende tudo sobre o intestino e lá você recebe um protocolo onde você vai aplicar e você vai resolver o teu problema de intestino. E esse programa ele tem também alguns bônus onde você vai conseguir aprender a lidar com a tua rotina de estresse, de ansiedade, aprender a controlar a vontade de comer doce, tudo a partir do intestino, tá ok? E depois eu vou deixar o link aqui, tá? Do Desafio DIP, que é um desafio, gente, que eu estou lançando porque eu não consigo dar conta mais de tantas pessoas me chamando, de tantas pessoas aqui querendo às vezes marcar consulta online também. Então é uma forma extremamente acessível, onde a pessoa vai na sua casa assistir os cursos e vai aplicar o protocolo e vai conseguir resolver o seu problema de intestino. Então, para participar, clica no link aqui da minha bio, bem no início aqui do Instagram, e vai entrar imediatamente num grupo do WhatsApp, onde nós já vamos fazer o lançamento desse programa, tá ok? E outra novidade é a mentoria para pais e pessoas que precisam entender mais sobre a alimentação do autista, tá? Esse é um grupo extremamente fechado, é um grupo extremamente limitado, onde as pessoas vão ter aulas e também a gente vai poder discutir alguns casos. Isso principalmente, gente, para as pessoas que querem vir ter um acompanhamento, que querem ter um atendimento mais de perto. E com a mentoria se torna muito mais acessível para as pessoas e eu tenho certeza que é uma forma totalmente interativa das pessoas também aprenderem mais sobre alguns casos e algumas situações específicas. Então, por isso que eu trouxe essas duas novidades aqui hoje para vocês. Então, o Desafio DIP, que clica no link aqui da minha bio, e quem quiser participar da mentoria para os autistas, me manda aqui no direct dizendo eu quero, que aí eu vou passar o meu WhatsApp e a gente já vai começar a fazer os trâmites para entrar no grupo, que vai ser um grupo extremamente privado, tá ok? Então, estamos falando aqui, quem está entrando aqui, seja muito bem-vindo, traga aqui a sua pergunta, mande o convitinho aqui para os amigos de vocês, para as pessoas que vocês sabem que precisam ter um pouquinho mais de entendimento sobre intestino. E volto a falar que não é só a pessoa que vai ou não ao banheiro, são pessoas que precisam melhorar a sua saúde, tá? Que precisam melhorar alguns aspectos do seu organismo a partir da reorganização intestinal. Então, já falei aqui da herpes, já falei aqui da fadiga constante, já falei aqui do estufamento, e aí entra outra situação aqui que é um grito de socorro do intestino, que são as pessoas que têm enxaqueca. A enxaqueca, ela pode ter vários sintomas, mas mais de 80% das enxaquecas são causados por mediadores inflamatórios que são estimulados a partir do intestino. Isso por quê? Porque a pessoa está consumindo alimentos muito residual, alimento com uma carga alergênica, com uma carga inflamatória. E é por isso que nós precisamos reorganizar principalmente esse aparelho digestivo. Pessoas que têm, às vezes não é nem enxaqueca, mas dor de cabeça frequente. Dor de cabeça frequente, aquela pessoa que está sempre
com um remédio na bolsa, com um remédiozinho no bolso, porque em qualquer momento vai ter dor de cabeça. A dor de cabeça muitas vezes é um parâmetro do teu corpo, do teu cérebro que conversou com o intestino, e essa conversa que partiu do intestino disse o quê? Essa pessoa comeu alimentos que não deveria ter comido e por isso que a dor está persistindo. Porque a dor, ela é uma manifestação inflamatória e toda manifestação inflamatória parte de um botãozinho conectado ao intestino. Então é por isso que nós precisamos resolver esse processo inflamatório para conseguir resolver o problema lá na frente. Então por isso que nós precisamos sempre ir na raiz do problema, na causa e não apenas nos sintomas. Aí você tem enxaqueca, daí você vai lá e toma remédio para enxaqueca. Só que você não resolve o teu problema, você apenas ameniza, tá? E frequentemente você sofre com isso. Então é por isso que nós precisamos desligar esses botões. Nós precisamos desligar todos esses mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios são causados basicamente por alimentação inadequada. Então, existem alguns alimentos que têm característica inflamatória muito mais elevada. O primeiro deles, que é o rei de todos, que é o açúcar, né? A glicose, quando consumida em excesso, vai gerando mediadores inflamatórios. Assim como a proteína do leite, que hoje tem uma carga inflamatória muito elevada também. A proteína do trigo, o glúten, também tem uma causa muito inflamatória também. Então, por isso que nós precisamos começar a rever essas estratégias da nossa alimentação. E aí a Flávia pergunta, a ansiedade tem uma ligação? A ansiedade apenas não tem uma ligação, como ela também é um grito de socorro do teu intestino, tá? O nosso intestino, ele tem umas ondinhas, que é o que a gente chama de microvilosidades intestinais, tá? E bem na pontinha, bem na curvinha do nosso intestino, ali nós temos um receptor que produz a serotonina, que nos dá o controle, que nos dá o bem-estar. E muitas pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm essa curvinha do intestino achatado. Então, ela não consegue produzir o estímulo para a produção de serotonina, tá? Então, a serotonina no cérebro é produzida no intestino, em média 70% dela. Por isso que aquelas pessoas constipadas são pessoas mais irritadas, mais ansiosas, com dificuldade para dormir, com muita vontade de comer doce, tá? Por quê? Porque se há uma descompensação na produção de serotonina, vai haver uma necessidade aumentada do teu corpo compensar de outra forma. E uma das formas que teu corpo vai querer compensar é aumentando o consumo de doces, já que a glicose, ela impulsiona a serotonina. Só que se você vai lá e come doce, porque você está ansiosa, 30 minutos depois vai te dar uma queda dessa glicemia e a tua serotonina vai declinar novamente. E aí vai vir a necessidade de comer novamente doce. E aí você vai ficar nessa gangorra de necessidade de querer comer doce, para tentar controlar essa ansiedade. Sendo que o foco principal está em reparar o intestino, tá ok? E para a gente conseguir isso, Flávia, e outras pessoas também que são ansiosas, e muitas vezes essa ansiedade vem acompanhada com uma compulsão alimentar, nós precisamos basicamente colocar na nossa alimentação alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido que faz o estímulo da serotonina, e fibras também na nossa alimentação. Então, se você come, por exemplo, banana com aveia, você tem triptofano, tanto da banana quanto da aveia, e você tem fibras também. Então, você já vai ter 2 fatores ali para atenuar a tua ansiedade. Se você pode e tem a possibilidade de consumir castanha, também já vai auxiliar na produção de
de serotonina, porque as castanhas são ricas em triptofano. E é por isso que nós precisamos ter em todas as nossas refeições um bom aporte de proteína, porque a maioria das proteínas tem triptofano, tá? Então, por isso que, tendo um bom aporte de proteína, nós conseguimos manter essa normalização da serotonina, mas precisamos principalmente ajustar esse intestino. Por isso que a maioria das pessoas que tem problema com glúten, tá? Que elas são intolerantes ou hipersensível, que é diferente, que muitas pessoas sentem o desconforto quando comem glúten, mas vão lá e fazem o teste e dá negativo. E aí dizem, mas deu negativo, então vou continuar consumindo. Mas sentem o desconforto. O que quer dizer isso? Que essa pessoa, ela tem uma hipersensibilidade, ou seja, o corpo não consegue digerir essa proteína do glúten. Então, essas pessoas são pessoas que têm a tendência a ser muito mais ansiosa, agitada, ter dificuldade para dormir, irritadas, e são pessoas também que têm maior propensão de desenvolver doença autoimune, tá? Fibromialgia, psoríase, urticária, dermatite, tireoidite de Hashimoto, alopécia, tá? Vitiligo, dentre outras doenças. E é por isso que nós precisamos sempre ir lá no intestino. Então, por isso que eu pergunto para vocês, se eu tivesse uma doença autoimune, adianta eu tomar um remédio para minha doença e não ir lá no intestino reparar o intestino? Não adianta, eu não vou resolver o meu problema. Então, é por isso que nós precisamos rever todas essas estratégias, tá? E aí, o seguinte, olha só, a Crislane colocou uma situação. Toda vez que eu como pão, me sinto estufada. Sim, realmente. E hoje, até no consultório, um paciente me disse o seguinte, mas eu tô comendo pão sem glúten e continuo me sentindo estufado. Isso tem uma questão importante, tá? Não é porque é sem glúten que você pode comer adoidado, porque toda a carga excessiva de carboidrato que você estiver consumindo, ele vai liberar bastante glicose no teu intestino e isso vai fermentar. E isso ocorre também, principalmente, com quem é intolerante à lactose. Aí a pessoa que diz, olha, eu sou intolerante à lactose e começa a ingerir tudo sem lactose, sendo que não existe produto sem lactose. O produto, ele tinha lactose e recebeu uma enzima que quebrou essa molécula, né? Só que quebrou essa molécula e essa molécula ela cai mais rapidamente no intestino, fermentando, aumentando também os fatores inflamatórios. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, tá? Então, assim, realmente, os alimentos com farinha de trigo, eles deixam mais estufada e constipada por conta da proteína do glúten. Provavelmente você seja uma pessoa com uma hipersensibilidade. Não só você, mas mais de 80% da população brasileira. Visto que a farinha de trigo hoje tem um percentual de glúten muito mais elevado do que a nossa capacidade digestiva e absortiva. E isso gera mediadores inflamatórios. E aí tem pessoas que dizem assim, mas eu não posso mais comer pão. O problema não é esse, o problema é que as pessoas são movidas à farinha. E se as pessoas começarem a reduzir a farinha e incluir mais alimentos naturais, como mandioca, batata, polenta, arroz, as pessoas começam a amenizar também esse processo, tá? Então, por isso que o pão, né, embora seja proibido hoje, né, hoje em dia, pela vigilância sanitária, não pode mais utilizar o realçador do fermento, mas muitas indústrias utilizam o realçador do fermento para fazer com que esse pão cresça mais rapidamente e fique mais fofinho e mais gostosinho, tá? Então, por isso que esses fatores negativos são fatores que vão trazendo consequências para a nossa saúde e o nosso intestino vai gritando ao longo do tempo, tá? E é por isso que a maioria das pessoas que são hipersensíveis à farinha desenvolve muita rinite, desenvolve também tireoidite de Hashimoto, desenvolve muita ansiedade, tá? Então, tudo isso são gritos de socorro do organismo, tá?
Eu tenho 38 anos, desde os 16 anos, tenho problemas de prisão de ventre, tenho muita ansiedade, tomo tomo todo tipo de antidepressivo e nenhum dá certo. Sabe por que não dá certo nenhum antidepressivo? Porque pro antidepressivo agir no teu cérebro, ele precisa de uma microbiota intestinal adequada. E o teu intestino não tá com essa microbiota. O teu intestino Cris, né? O teu intestino, provavelmente, Cris, ele tá com um turbilhão de bactérias inflamatórias. Então, ao mesmo tempo que você não produz serotonina, porque o teu intestino tá, né, sobrecarregado, os medicamentos não agem porque falta esse princípio ativo que está lá no intestino, tá? Você é uma pessoa que poderia, depois se tu quiser, entra aqui no link, tá? Para entrar no desafio DIP, porque você é uma pessoa que extremamente uma candidata, primeiro lugar, para fazer parte do desafio DIP. Porque no desafio eu vou também trabalhar a questão da ansiedade, irritabilidade e também compulsão por doce dentro desse desafio, tá? Tudo a partir do intestino. Então é por isso assim, ó, gente, que quando a gente começa a ler, estudar sobre intestino, a gente começa a ficar deslumbrado, tá? Para ver tudo que tem por trás. Então é por isso que quem tá aqui hoje, aqui nessa live, e que me conhece, que já participa aqui comigo, sabe o quanto eu falo, principalmente em pessoas com Alzheimer, com demências e com autismo. Eu sempre monitoro esses pacientes através do intestino deles, tá? Então, por isso que a gente precisa ir lá no intestino e resolver esse problema, tá? Por isso, assim, ó, esteticista Grise. Por isso, assim, ó, Grise, que realmente... e as pessoas se sentem culpadas, né? Eu acho isso assim, ó, tão triste, porque eu recebo no consultório a mulherada, porque eu não consigo me controlar com o doce, porque eu esbarro no final de semana, eu como demais, eu tô levando tudo certinho, chega final de semana, eu acabo comendo demais. Eu sempre falo, calma, tudo tem uma resposta, e a gente precisa ir lá e resolver esse problema, tá? Então, por isso, assim, ó, que realmente, eu sempre falo que se vocês conseguirem entender que para resolver todos os problemas de saúde a gente precisa ir lá no intestino, vocês aprenderam tudo, tá? Então, por isso, assim, ó, que realmente o intestino é o carro-chefe do nosso corpo, tá? É o carro-chefe. Então, para a gente conseguir ter saúde corporal e mental, a gente tem que ter um intestino nosso amigo. Só que o problema é que a gente maltrata o intestino. Vocês têm noção que pelo menos 3 dias comendo porcaria, tá? Comendo bobagem, comendo açúcar, tomando refrigerante, comendo fritura, comendo gordura trans, a gente baixa a quantidade das nossas bactérias boas numa situação muito considerável e a gente leva mais de 1 semana para recuperar elas, tá? Sendo que se eu pegar essa 1 semana e comer bem certinho e reorganizar meu intestino. Então, por isso que o corpo, ele grita, o intestino, ele grita. E é por isso que eu tô falando aqui dos gritos de socorro do intestino, tá? E aí o seguinte, outro grito de socorro do intestino. Pessoas que têm crises frequentes de sinusite, rinite, amigdalite, otite, asma, tá? Vai lá no intestino e resolve, tá? E é por isso, assim, ó, gente, eu não sei, eu sempre encaro, assim, ó, que quem é meu paciente sabe que eu trago a nutrição para minha vida não só como o meu trabalho, tá? Não só como a forma que eu ganho dinheiro e pago as minhas contas, mas eu trago a nutrição como uma missão de vida, porque eu entendo o quanto eu fui alérgica, agora que eu vou entrar nessa situação, na minha infância. Eu fui uma criança extremamente alérgica, tá?
Eu brinco até que eu não sei como que eu não me tornei farmacêutica, porque eu entrava nas farmácias com 8 anos de idade e eu conhecia tudo de remédio. Eu sabia tudo, o sabor, o gosto, o efeito colateral, o que causava e o que não causava. E eu, na minha infância, sofri horrores por consequência disso. De asma, de bronquite, de rinite, era terrível. E na fase adulta, essas minhas alergias modificaram. E mudou para quê? Para enxaqueca. E eu só consegui resolver todos esses problemas quando eu mesma comecei a ir a fundo, estudar, ir atrás e tirar todos os alimentos inflamatórios da minha alimentação. Então, muitos alimentos que para mim eram saudáveis, tá? Que são tidos como saudáveis, para mim não eram legais. E isso desencadeavam toda essa manifestação alergênica. Então, por isso que quando às vezes eu tenho uma mãe, um pai que me liga, olha, meu filho tem alergia, vai lá no intestino para resolver. Porque a fábrica da alergia está no intestino grosso. Então, eu preciso ir lá nesse intestino e resolver todo esse processo. Então, não adianta só ficar tomando remédio para alergia, corticoide, engordando, sobrecarregando, tá? A gente precisa ir lá e resolver a tua causa principal, tá? Então, por isso que a alergia, ele é o corpo gritando, esperneando e sacudindo, pedindo socorro, tá? Então, por isso que nós precisamos ir lá e descobrir todas essas estratégias. Outro grito de socorro do organismo são pessoas que têm com frequência caspa, frieira, pele descamando, tá? Fungos, tá? Isso quer dizer o quê? Intestino desprotegido, intestino sem bactérias boas, desenvolvendo muita síndrome fúngica. As pessoas que acabam tendo muita vontade de comer doce são pessoas candidatas a terem síndrome fúngica, porque o fungo, ele necessita de açúcar para se desenvolver, tá? Por isso que pessoas, mulheres que têm cândida por repetição, vai lá no intestino, que teu intestino tá gritando, tá? Então, se teu intestino tá gritando, é porque ele merece uma atenção especial. E é essa atenção especial que você precisa dar a ele. Então, por isso que caspa, acne com frequência, tá? Significa o que acne com frequência? Aquela acne inflamatória. Que você tem bactérias ruins sendo cultivadas com uma maior concentração no intestino. Então, nós precisamos ir lá no intestino e doutrinar. E aí, o que acaba acontecendo com as pessoas que têm... E aí, o que acaba acontecendo com pessoas que têm acne inflamatória, aquela acne bem inflamada? Aí vão lá e tomam aquele medicamento para resolver a acne, tá? Que é um antibiótico extremamente potente. Esse antibiótico extremamente potente, uma semana de uso dele depleta a tua microbiota intestinal para mais de 6 meses. Por isso que quem for utilizar o medicamento deve utilizar junto probióticos, elementos para repor bactérias positivas, tá? Só que para repor esses probióticos precisa ser avaliado cada caso individualmente, tá ok? Mas o que já ajuda muito também é ter uma alimentação riquíssima em fibras, muita água, antioxidantes, cúrcuma também para limpar e desinflamar esse intestino, tá? E a queda de cabelo, alguém ali já adiantou também, a crise, também é um baita grito de socorro. E aí muitas pessoas dizem assim, eu tô utilizando tal remédio para queda de cabelo, tô tomando tal coisa, tô tomando isso, tô tomando aquilo, mas o ponto principal não está sendo feito, que é blindar esse intestino, tá? E aí muitas vezes você vai lá e toma tudo que é tipo de vitamina, só que o teu intestino, ele está muito permeável, está muito frágil. Então, ele não absorve essas vitaminas e começa a excretar ou começa a sobrecarregar a tua função hepática, tá? O teu fígado começa a sobrecarregar, porque teu intestino não está absorvendo. Então, é por isso que nós precisamos começar a rever todas essas estratégias e todas essas funções, tá? Pessoas que têm muita afta,
tá? Pessoa que tem muita afta também precisa rever a sua microbiota intestinal. Pessoa que está sempre desenvolvendo afta, tá? Vai lá que o intestino está tendo maior precipitação de bactérias inflamatórias e possivelmente também fungos, tá? Então, por isso, gente, que a gente tem que ficar atento aos sinais do nosso corpo. A gente tem que ficar atento ao que o nosso corpo está querendo dizer. Então, muitas vezes você olha somente para o problema e a gente tem que ir na causa, tá? E para ir nessa causa, a gente tem que ir lá fundo e descobrir na tua alimentação. Então, possivelmente a tua alimentação está sendo uma alimentação extremamente inflamatória. E é essa alimentação que a gente precisa rever e ajustar, tá? Pessoas que têm uma baixa ingestão de fibras, tá? Pessoas que consomem muito produto industrializado. Produto industrializado tem os antes, né? Aromatizante, espessante, tem os conservantes ali para aumentar o tempo de prateleira desse alimento. Porém, vai depletando cada vez mais a saúde intestinal. Por exemplo, que nem ali as meninas que falaram que são muito ansiosas. Se você utiliza uma carga de alimento industrializado, tá? Com realçador de sabor, principalmente o glutamato monossódico, que é o realçador de sabor do ketchup, do temperinho aqueles do caldo de galinha, do temperinho sazon, desses produtos industrializados, os salgadinhos, ele cai no intestino como uma bomba e ele vai imediatamente para o sistema nervoso, eletrocutando os teus neurônios. Então, é por isso que nós precisamos começar a rever essas estratégias na alimentação. E também o seguinte, né, gente? Não é você comer um dia e outro e você tem uma alimentação super adequada que vai ter esses efeitos. O problema é que a população brasileira tem um alto consumo de produto industrializado, tá? Como resolver essa permeabilidade do intestino? Primeiramente, a gente precisa resolver a permeabilidade. Precisa blindar esse intestino. Então, se esse intestino está desprotegido, a gente precisa proteger ele. Para isso, existem vários produtos que a gente usa. Glutamina, colágeno hidrolisado, cúrcuma, alguns antioxidantes, alguns probióticos, fibras também, tá? Então, tudo depende da individualidade. Mas, principalmente, eliminar açúcar, corante e leite da alimentação. E aí, o suplemento vai fazer efeito, tá? Hoje em dia, a gente usa muito o colágeno hidrolisado GUT, que é um colágeno para blindar e selar a parede do intestino. E é um colágeno específico para o intestino. Então, ele vai lá, ele blinda, ele sela a parede do intestino, protege esse intestino, e aí esse intestino ele fica mais preparado para fazer as outras funções dele, tá? Só que isso aqui, gente, que eu tô passando, não é uma receita de bolo para todo mundo. Tem que ver a necessidade, né? Também para você não gastar dinheiro à toa. Tem que ver também qual que é a eficácia para você, qual que é o ponto principal, quais são os primeiros fatores que a gente precisa fazer. E aí entra uma questão que eu sempre falo, que as pessoas sempre pensam assim, ó, o que tomar para resolver o intestino? Só que ninguém me pergunta o que tirar da minha alimentação para resolver o problema do intestino, tá? Então, por isso que antes de você pensar em tomar alguma coisa, algum suplemento, algum remédio, alguma coisa, retire alimentos inflamatórios da tua dieta. Retire o maior número de produtos industrializados, tá? Retire toda a carga de produtos químicos e, ao mesmo tempo, controle a questão mental também. Então, para a gente conseguir resolver o problema intestinal, a gente precisa ter a alimentação de qualidade, a atividade física, porque durante a atividade física a gente já produz serotonina. A gente precisa também trabalhar o nosso equilíbrio mental, né? Buscar alternativas para que a gente consiga ter válvula de escape, que a gente consiga trabalhar o nosso autoconhecimento.
E uma das coisas também que eu vejo muito que as pessoas acabam hoje em dia não tendo é ter o seu momento. Tirar 1 hora por dia para ter o seu momento, o momento do seu autocuidado. E aí a gente sempre diz, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer atividade física, não tenho tempo para fazer uma terapia, não tenho tempo. Só que a gente sempre tem tempo para fazer coisas desnecessárias, né? Então, por isso, gente, olha, já tá encerrando o meu tempo aqui, tá? Por isso que o que eu quero deixar para vocês aqui? Que essa live vai ficar gravada, tá? Mandem para quem vocês conhecem, tá? Mandem para quem vocês sabem que sofre com todas essas doenças que eu falei, enxaqueca, alergia, doença autoimune, que tem herpes com frequência, que tem fadiga constante, estufamento, crises frequentes de alergia, rinite, sinusite, asma, pessoas que sofrem com problema de tireoide antes dos 60 anos, tá? Pessoa que tem muita caspa, muita frieira, que tem muita queda de cabelo, tá? Então, mandem essa live para essas pessoas. E eu só, agora para finalizar, vou fazer novamente os 2 convites que eu tenho aqui. Um, que é para entrar no Desafio DIP, que é o Desafio do Intestino Preso, que o link tá aqui na minha bio, tá? Assim que vocês entram no meu Instagram, tem ali o linkzinho, vocês caem imediatamente num grupo do WhatsApp, e é um grupo silencioso, não tem aquelas incomodação, tá? O tempo todo gente mandando mensagem, não tem nada disso. E o grupo da mentoria para os autistas, tá? Na verdade é para os pais, professores, pessoas que precisam ter um conhecimento melhor sobre autismo. Então, para fazer parte do grupo da mentoria, me manda no direct aqui, dizendo eu quero, que daí eu já vou pegar o WhatsApp e vou colocar nesse grupo. Vai ser uma turma muito restrita, para que a gente possa discutir também alguns casos e algumas situações importantes. Tá ok, pessoal? Então, é o seguinte, meu muito obrigado pela participação de todos aqui. Eu agradeço cada um que ficou aqui. Mandem, tá? Mandem essa live para quem vocês sabem que precisa dessas informações. E é por isso que eu sempre deixo as lives salvas, tá? Lisiane. Sim, Lise, nossa, né? Eu fico muito grata por você ter confiado no meu trabalho, né? E a gente conseguir resolver muitas situações, muitas coisas negativas, né? E é justamente isso, o intestino é tudo e a gente precisa aprender a cuidar muito bem dele. Tá ok, pessoal? Beijão e tenham todos uma boa semana e continue aqui comigo nas lives da terça-feira, tá bom? Beijão!